brasileiro, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. Bom dia para você, Samuel Venâncio, e a posse do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Um abraço, Samuel. Bom dia, Emerson Pansieri. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes. Confirmando 11h36, começou oficialmente, né, Emerson Pansieri? O Sérgio Santos Rodrigues, novo presidente, empossado nesta segunda-feira, dia 1º de junho, como estabelecia aquela ata que você acompanhou no final do ano, quando o José Dalai Rocha assumiu de forma interina, né, a presidência do Cruzeiro, depois da renúncia do Wagner Pérez de Sá e dos vices. Veio a eleição, Sérgio Santos Rodrigues eleito, a transição na semana passada e hoje ele tomando posse então na sede administrativa do Barro Preto. Claro que sem cerimônia, né? Até por causa da pandemia do coronavírus, e aí uma posse mais reservada, né? Para evitar aglomeração. Enfim, a sede administrativa do Cruzeiro, que amanheceu com uma faixa bem grande do Conselho Azul, a reconstrução, que são as torcidas organizadas compondo este conselho, e dizendo o seguinte, a faixa: juntos reconstruiremos o gigante, e a assinatura de todas as torcidas organizadas do Cruzeiro. Quem sabe começando agora uma nova era com esta posse oficial do Sérgio Santos Rodrigues. Depois dos anúncios da última semana, a expectativa que fica é de mais novidade, né? No decorrer desta semana, o Sérgio, que ainda não fechou totalmente a equipe dele, precisa confirmar o nome do diretor financeiro, do diretor comercial. É um nome que virá com experiência aí em multinacionais. O Cruzeiro está apostando muito no departamento de marketing, que terá a superintendência do Edinho Potts, no departamento também comercial, para buscar novas receitas, novos recursos para o clube sobreviver aí ao longo de 2020. E algumas outras ações que foram iniciadas pelo Conselho Gestor e serão tocadas no decorrer desta semana. Já falamos a principal delas, a situação da grana que está bloqueada na Justiça do Arrascaeta. O Cruzeiro tenta finalizar o seguro garantia. O Júnior Brasil até comentou há alguns dias sobre esta urgência, né, que deveria correr para tentar isso o mais rápido possível. Vamos ver se nesta semana tem mais alguma notícia quanto a isso. Se apresentar o seguro garantia, o juiz tem tudo para liberar estes 6,5 milhões de reais. Aí, Júnior Brasil, o Sérgio Santos Rodrigues teria uma paz para dar sequência nas ideias dele, colocando tudo em dia e ainda, creio que sobrando grana, hein, Brasil? Bom dia. Bom dia, Samuel. Grande abraço para você, Pansieri, amigos e amigas. O Samuel não pode demorar, não. Agora, tudo bem, a oficialização do Sérgio Santos, mas isso tem que ter agilidade. Não é jogar pressão para cima dele, mas é algo importante. É algo que eu imagino que não deve ser tão difícil de ser feito. Ele tem uma equipe boa, ele é competente, é advogado, acredito que tem parceiros, e isso não pode ser um empecilho. Tem que ter, agilidade, isso é para ontem, porque é um dinheiro que ajuda o Cruzeiro. O seguro, mesmo tendo um gasto, depois você pode até reembolsar se algum parceiro colocar esse gasto, encontrar uma alternativa. Então tem que ter agilidade, porque isso aí é o que você falou, é muito importante, principalmente você colocar tudo em dia. E os jogadores, quanto mais o salário dos jogadores e do quadro de funcionários, não só os jogadores, estiver em dia, isso aí é melhor. Inclusive gera credibilidade, fica além da teoria, mostrando a prática, esse dinheiro para isso, e traz sim uma tranquilidade. Tem que ter agilidade, viu, Samuel, o quanto antes. Pois é, exatamente isso. E vamos aguardar então mais notícias nesta segunda-feira, 11h41. Quem está conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia
é o conselheiro nato do Cruzeiro, Giovanni Baroni, ele que foi um dos candidatos aí da última eleição para a mesa diretora do Conselho Deliberativo e representando o grupo que foi denominado de Cruzeiro Forte. As chapas que foram derrotadas se uniram para busca aí de novas soluções para o Conselho Deliberativo, para muita coisa que pode acontecer no Cruzeiro. E o Giovanni Baroni, ele aqui no Rádio Esportes, primeiro falando sobre a última eleição e esta reunião, né, dos candidatos que foram derrotados. É um prazer falar com você aqui na Itatiaia, Baroni. Obrigado aí pela oportunidade de poder explicar para a torcida e para os conselheiros o que vem sendo feito após as eleições. Realmente as eleições fugiram daquilo que nós esperávamos, né? Esperávamos que ganhasse um de nós três, mas infelizmente o que a gente não esperava ganhou. E logo depois daquela entrevista para vocês aí, que a gente sentiu um pouco de despreparo para que ele pudesse falar. E no mesmo dia das eleições, né, o Paulo Cifuense, o Luiz Carlos, nós nos encontramos e resolvemos unir forças para que isso não aconteça mais no Cruzeiro. Então, a gente está indo bem. Nós já tivemos uma reunião com o Sérgio Rodrigues na segunda-feira passada. Nós tivemos também uma reunião na quinta-feira na minha empresa com todos os membros das chapas, né? E já estamos com ações fazendo. Até te enviei um texto que nós fizemos sobre as ações que nós estamos tomando. E realmente essa questão aí das eleições, da forma como ela aconteceu, com o voto dos que foram excluídos, isso nos deixou um pouco chateado. O torcedor também não aceita esse tipo de coisa. Então nós precisamos de purificar o Cruzeiro, essa é a nossa intenção. Baroni, vocês divulgaram um comunicado, né, falando sobre a força que este grupo pode ter, as chapas que foram derrotadas, né, na eleição que se passou, como que isso pode ser usado a favor do Cruzeiro, em busca de melhorias. Você gosta sempre de falar sobre uma purificação. Quais serão os próximos passos? O que pode acontecer? A união das três chapas que perderam as eleições dá um número de aproximadamente 280 conselheiros. Se nós considerarmos 400 conselheiros hoje, dá nosso grupo 280 e o grupo deles lá com 120, né? No estatuto reza que as assembleias elas podem ser convocadas pelos presidentes, né? Tanto executivo como do conselho, também como pode ser convocada por 1/3 do conselho, né? Então hoje nós temos 2/3 do conselho para essa união. Nós sentimos muito essa questão do que aconteceu. Nós entendemos também que a decisão do Conselho de Ética, em função das análises dos documentos que foram feitos para que excluíssem os conselheiros, temos que isso permaneça, né? Então a nossa força hoje é qualquer reunião, qualquer assembleia que nós quisermos convocar, para tratar qualquer assunto, basta a gente ter assinatura aí de 1/3 que o estatuto nos permite. A outra coisa é, em sendo a maioria, só vamos aprovar aquilo que for muito interessante para o Cruzeiro e que no momento não vem trazer prejuízo nem para o Cruzeiro, nem para a torcida, nem para a credibilidade do Cruzeiro. O Cruzeiro não aguenta mais isso, né? Em cima de tudo isso, Baroni, o Cruzeiro terá uma outra eleição, né, no final do ano. Como que o Conselho Deliberativo vai atuar com tudo isso? Aquela questão de mudança do estatuto, os conselheiros que foram excluídos por causa de uma remuneração, depois conseguiram uma liminar, e tem também a questão de eleição para conselheiros natos. O que você pode falar sobre todas estas situações? A questão da mudança de estatuto, ela só é feita com a maioria, né? Com a votação e aprovação da maioria. A maioria simples, né? 50% mais um. Nós não estamos pensando na mudança estatutária agora, né? Em aprovar, a não ser que seja alguma coisa que seja mais breve, mais urgente. Mas essa questão da mudança estatutária, ela só passa a prevalecer a partir de 2021. Ou seja, qualquer mudança estatutária que for feita agora, constitucionalmente falando, ela não tem efeito sobre as eleições, sobre o que for feito em 2020, né? Ela não pode haver mudança estatutária no ano eleitoral. Então, isso que nós pensamos. Quanto à questão dos conselheiros que foram excluídos, né? O estatuto atual, ele já reza essa questão, né? De o conselheiro não poder trabalhar no Cruzeiro, né? Como empregado do Cruzeiro, receber como empregado. Mas o que eles fizeram, na verdade, foi tentar burlar o estatuto, né? Trabalhando como PJ, mas a gente tem o princípio da primazia, né? Uma vez que você, mesmo prestando serviço como pessoa jurídica, né? Mas que caracterize vínculo empregatício, né? Você está ferindo o estatuto. Então, o que eu sempre digo, não existe maneira certa de fazer a coisa errada. E é isso que a gente quer que prevaleça no Cruzeiro. Baroni, para a gente fechar, depois de tudo que aconteceu, você acha que
O Conselho do Cruzeiro hoje, o deliberativo, pretende, né? Os conselheiros, no caso, pretendem ficar mais atentos com toda a situação do Cruzeiro neste processo de fiscalização. Como que você acha que tem que ser o papel do conselheiro a partir de agora? Samuel, boa pergunta, né? Nos últimos 20 anos, 30 anos, o conselheiro ele vinha votando, eu falo sentado, né? Há uma frase que eu vim falando desde o ano passado é que o conselheiro levantou da cadeira. As votações que existiam, né? Colocava em pauta e aí se perguntava, aquele que concorda permaneça do como está. E aí permanecia sentado. Nos últimos 20 anos, talvez eu tenha sido eu e o Chimbida, mais algum outro, que tenha se levantado e questionado muitas coisas, porque isso até faz com que o conselheiro fique inibido de se manifestar, né? Então eu acho que a partir de tudo que aconteceu, nós vamos mudar a história do Cruzeiro. O conselheiro hoje está mais ativo, né, dentro da instituição. Ele entendeu o papel que ele precisa exercer, né? Nós precisamos de representar a torcida em todo o contexto do Cruzeiro e isso realmente modificou bastante, tá? Então eu vejo aí um novo Cruzeiro, uma nova forma. Deus queira, né, que a gente possa sair dessa realmente, como tem anunciado aí o Sérgio Rodrigues nas suas entrevistas e até no comunicado que fez aos funcionários, aos jogadores do Cruzeiro. Nós somos otimistas também, mas nós sabemos que o momento é difícil, né? Mas que o Cruzeiro é muito grande, a marca do Cruzeiro é muito grande, é muito forte. E nós acreditamos sim que vamos superar esse momento. O conselheiro ele tem um papel extremamente importante nesse processo de mudança e nessa construção, essa construção de um novo Cruzeiro, como fala o Serginho. Um abraço para vocês aí, para os ouvintes da Rádio Tatiaia, e falo que estou sempre à disposição, lá no meu Twitter, se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, estou sempre respondendo as pessoas que perguntam lá, tá? Um abraço para você aí, fica com Deus. Valeu, muito obrigado. 11h48, tá aí então o Giovanni Baroni, disse aí que a ideia é continuar com este grupo Cruzeiro Forte. Tem o Giovanni Baroni, tem o Paulo Cifuentes, tem o Luiz Carlos Rodrigues e hoje também marcando aí a posse do novo presidente, né, do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que foi eleito naquela eleição do dia 21, o Paulo César Pedrosa. Vamos aguardar quais serão as deliberações aí agora do Conselho Deliberativo e o que vai acontecer até o final do ano. 11h48, o Cruzeiro que segue treinando na Toca da Raposa 2, ontem foi dia de folga, hoje os atletas retornaram para o CT. Ontem o Thiago Reis trouxe a informação, o primeiro caso de coronavírus no Cruzeiro, o Vinícius Popó, ele, assim como os outros jogadores, né, todos realizaram aquele exame em maio, no dia 18, e aí ninguém testou positivo para Covid-19. E na última semana, na sexta-feira, ao responder o questionário, né, a chegada ali na Toca da Raposa 2, o Vinícius Popó, ele reclamou de uma certa dor de cabeça, e aí, quando se tem isso, meu amigo, o jogador já é afastado imediatamente, fez um novo exame, ontem o resultado testou positivo para Covid-19. Nesta semana, todos os atletas serão testados novamente, é a ideia do Dr. Sérgio Campolina, a cada semana repetir os testes, e ainda mais agora com essa situação do Vinícius Popó, que já está se recuperando, está sintomático em casa e em quarentena. Daqui 3 dias ele vai repetir o teste, se der negativo, repete depois de outros 3 dias, tendo 2 resultados negativos em sequência, o atleta é liberado para retomada aos treinamentos. 11h50. É a segunda-feira, então, do Cruzeiro, começando com a posse do novo presidente, Pansieri. Valeu, esse Samuel Venâncio. Hoje no Brasil, só pra gente arrematar, o Samuel trouxe essa questão do Popó, isso mostra que o protocolo no Cruzeiro já estava muito já adiantado para caso tivesse um positivo, no caso foi o Popó, mas sobre o que disse o Baroni, é importante percebermos que alguns conselheiros vão ficar de forma ativa no clube, não ir lá só para passear.
Sem dúvida. E a fala do Baroni, equilibrada, consistente, muito melhor do que a do atual presidente do Conselho. É uma fala com lucidez. Inclusive, algo importante, Pancieri, que o Conselho, na pergunta do Samuel, seja mais atuante, seja um Conselho mais cobrador, ele cita o Chimbida, que a gente tenha mais transparência, que os caras pensem mais no clube, porque gente pensando no bolso e em si não cabe mais. Fala, China Azul, sejam todos muito bem-vindos. Para você que já está acompanhando aqui o nosso noticiário neste dia 1º de junho de 2020, legal? Um dia muito importante neste ano do Cruzeiro, um ano de muita dificuldade e também um dia que denomina aí a tomada de posse do Sérgio Santos Rodrigues à presidência do Cruzeiro, beleza? Então é aquele momento aqui agora que chegamos para poder justamente trazer aqui aquela pincelada sobre o noticiário que você acabou de acompanhar aqui comigo, legal? No nosso canal Cruzeiro Nostalgia, lá do pessoal da Itatiaia. Então vamos destacar aqui então os 3 principais assuntos mencionados aí com vocês, que você acabou de ouvir, beleza? Bom, repito, primeiro assunto é a posse então do Sérgio Santos Rodrigues, marcando aí, né, uma nova era nesse 2020 tão turbulento, conturbado do Cruzeiro. O Sérgio Santos Rodrigues já tem a sua espinha dorsal, já tem a sua diretoria, já tem seus homens fortes que irão com ele até o final do ano e esperamos aí que ele consiga colocar o Cruzeiro no trilho não só nesse exato momento, que de certa forma ele já conseguiu, pagando salários atrasados, a dívida do Zória lá na FIFA, mas também que ele consiga arrastar isso até o final mesmo ali do seu mandato, nesse curto mandato que vai até o dia 31 de dezembro, beleza? Então nós desejamos toda a sorte do mundo para o Sérgio Santos Rodrigues, que ele consiga aí denominar um trabalho maravilhoso na frente do Cruzeiro e quem sabe, né, o trabalho dele seja tão positivo que com certeza ele vai tentar novamente ser reeleito, né? E caso ele venha a ser reeleito, ele consiga dar continuidade por mais 3 anos à frente do Cruzeiro. E claro, já pensando no ano que vem, que é ano de centenário, e para nós torcedores é sim um ano muito importante, independente da fase que estamos vivendo. O Cruzeiro não pode passar o centenário na Série B, o Cruzeiro tem a obrigação de passar o centenário, onde sempre ele foi muito feliz e da onde nunca deveria ter saído, que é a Série A. Beleza? Bom, também trouxemos aqui na Itatiaia uma entrevista com o Giovanni Baroni, pessoal, né? Vocês puderam acompanhar aí. O Giovanni Baroni, talvez para você que esteja acompanhando os noticiários agora só nesses últimos dias, nessas últimas semanas, talvez você não se lembre dele, ou vai se lembrar, talvez tenha ouvido falar em algum lugar, enfim. O Giovanni ele foi um dos concorrentes à presidência, no caso, do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, certo? Ele não foi o vencedor. O fato dele não ter vencido e outras 2 chapas que estavam com ele, né, não ter vencido, causou uma grande revolta, né? O Pedrosa acabou vencendo esta eleição e foi justamente o candidato que ninguém queria, não só referente aos conselheiros, em grande massa, digamos assim, mas também ao próprio torcedor. É o que eu senti quando saiu o resultado. Eu não gostaria, no caso o Baroni era o meu candidato, acabou aí não vencendo. E essa entrevista que ele veio a dar a Itatiaia hoje foi mais ali para reforçar uma coisa que ele já havia dito há algumas semanas atrás, que era o fato aí dele tentar fazer algo, né, para não deixar essa eleição para presidente do Conselho Deliberativo da forma que estava, né? Ele queria, de certa forma, reverter a situação. É muito complicado, é muito difícil, porque apesar dos pesares, né, o Pedrosa ele foi eleito ali de uma forma, enfim, sem muito a ter o que fazer, porque imagina, né, tem torcedores que falam, não, mas você pode cancelar simplesmente os votos que aqueles conselheiros que foram excluídos e depois receberam na justiça a possibilidade de votar, você pode muito bem excluir esses votos. Tá, só que aí a gente também teria que refazer, por exemplo, uma nova eleição para presidente do Cruzeiro, no qual o próprio Sérgio Santos Rodrigues foi eleito. Por quê? Porque aqueles caras que votaram também no Pedrosa, votaram também no Sérgio Santos Rodrigues. Então é complicado, gente. E o Cruzeiro viveria, digamos assim, mais uma conturbação em termos de eleição, né, em termos de política, no clube que é muito forte nesses últimos anos, e o que a gente menos precisa é disso. Então eu acho que agora, nesse momento,
O que o Baroni pode fazer é uma aliança ali interna, né? Junto com os outros candidatos, junto com os outros conselheiros, e assim os caras vão dominar, né, o Conselho Deliberativo, porque tudo que eles quiserem passar, eles passam. Tudo que eles não quiserem passar, eles não vão passar, porque eles têm mais de 2/3 dos votos, só para vocês terem uma noção. Porque tudo que você quiser fazer com que seja regulamentado no clube, passa pelo Conselho Deliberativo. Então, se você é a maioria ali naquela bagaça, se você tem um número maior de votos, basicamente o que você quiser, né, estar presente para que seja aprovado no clube, vai acontecer. E o que você não quiser, não vai. Então, de certa forma, o Baroni ele ainda tem um poder muito grande, né, junto com esses outros candidatos que acabaram não vencendo. Então é só eles terem cabeça no lugar que eles vão conseguir ajudar o Cruzeiro mesmo não estando com a faixa ali de presidente do Conselho Deliberativo, beleza? E para a gente poder finalizar, uma informação importante, né? O Cruzeiro fez alguns testes de Covid desde a volta aos treinamentos, antes mesmo, e aí o Vinícius Popó, ele testou positivo, é o primeiro atleta a testar positivo no Cruzeiro. Bom, não é nada para se preocupar, tá bom? Ele daqui a 3 dias ele vai fazer um novo teste e caso de negativo vai aguardar mais 3 dias para fazer um outro teste e dando negativo novamente ele já pode voltar aos treinos, tá bom? Então não é nada sério, graças a Deus. Claro, ele testou positivo, então todo tipo de resguardo é muito pouco, então ele tem que realmente agora se cuidar. Ele está já em quarentena, não está mais indo, né, à Toca da Raposa. E esperemos aí que os próximos testes dê negativo para o nosso Popó, para o nosso centroavante ali, uma das promessas do Cruzeiro na categoria de base, que já está no profissional, para que ele possa voltar o quanto antes aí e já estar junto com o elenco do Cruzeiro. Beleza, pessoal? Então é isso, basicamente esse foi o nosso compilado de notícias do noticiário. Perceberam, né? Minha voz está um pouco rouca, é porque aqui na minha cidade está muito frio. Tanto é que eu nem estou com a blusa do Cruzeiro hoje, né? Estou com um moletom aqui, porque eu não tenho moletom do Cruzeiro. Se vocês quiserem me enviar, pode enviar. Mas tanto é que eu estou com o moletom aqui já para me dar uma resguardada, né? No peitoral aqui, porque vem um vento forte, sabe? E aí a garganta já tá ruim. Se eu tivesse uma camiseta do Cruzeiro que é mais fina, aí eu estaria com mais frio e com a voz um pouquinho mais, sabe, ronqueada, vamos dizer assim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo de hoje. Não esqueçam, hein? Agora, no início da noite, tem o nosso Noticiário 2, continuando a trazer as principais informações do dia do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Beleza? Curtiram? Então deixe aquele like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você não seja. E claro, acione sempre o sininho para você não perder nada do Cruzeiro. Fechado? Então, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui. Tchau!